grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula que a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Falei, como é que eu vou fazer isso? Qual que era o ano disso, você lembra, mais ou menos? Isso foi mais ou menos no ano 97. 97? Por aí. Mas eu já estava ganhando meus 450 reais, eu fui trabalhar no estúdio de gravação. Uma coisa boa, Bruno, é que eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar para vocês de graça, eu tinha 15 anos. Uhum. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas o que eu queria? Ficar Trabalho aprendendo. infantil não remunerado. Não remunerado, né? Ótimo. E eu queria aprender como é que se faz e tal. Então eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Quanto que custou isso? Eu já estava gravando CDs e fazendo um dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetindo o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento, assim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro um dia que eu ganhei 5 mil reais. Foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção lá musical que a gente fez. Aí eu liguei pra todos os meus amigos, vamos sair pra comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem pra comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro que quer pagar pra todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida... E no final ele falou, deu 100 reais pra cada um. Eu falei, pô, não é possível, mano, o cara é bilionário. 100 reais pra cada um. E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores. Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar pra ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar pros outros. Porque quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música. Só que a vida de música era muito instável. Né? Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí com 19 para 20 anos eu percebi o seguinte, cara, eu não vou ser o melhor músico, tinha muita gente melhor do que eu não vou ser o melhor técnico de gravação, não dá, mesmo que o estúdio das melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan, como técnico de gravação, né, ali no estúdio. E aí, cara, tava lá os maiores do Brasil, Arthur Maia no baixo, uns caras assim, muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno toda arrebentada, os caras brigando pra dividir uma pizza. Cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. E eu falei assim, cara... E eram os maiores. Eu não vou ser o maior. E se for, esse é o meu teto. Eu não vou ganhar muito dinheiro. É até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande. Eu quero ser grande. Eu sempre pensei... Essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. Eu digo quero ser, eu vou ser. Que clichê é clichê por um motivo. É porque funciona. É porque funciona, exatamente. É verdade cristalizada pela ação do tempo. E eu fui pra vendas. Meu pai me chamou pra trabalhar... Na época, com empréstimo, aqueles negócio de empréstimo de Banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso, falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim, era meio... Ele estava na reserva já, nessa época? Ele saía do quartel e ia para lá. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, na época eu não estava casado ainda, ela cuidava do escritório. E meu pai chegava depois do quartel, umas 4h30 da tarde, que o quartel era bem próximo ao escritório. E a gente ficava lá até a noite fazendo os contratos e tal. Só que era muito desgastante pra mim. Eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê. Encontrava um monte de amigos e falava assim, ih, caramba, o Thiago tá panfletando ali. Fala, panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é pra mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens. E, cara, comecei a arrebentar de vender.
No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí, quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando 3 mil reais. Tô rico! Vamos casar. Já tem que arrumar uma... Ele falou, vamos casar? Vamos. Aí começamos a organizar tudo pra casar. Eu sempre fui apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando. Sempre apertado. Pra mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso. Porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, por causa da comparação. Porque recentemente eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela, e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem um. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível. Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. E voltando ao assunto da minha história, aí eu liguei pra Janine e falei, cara, vamos casar e tal, tô apaixonado e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Festão do nosso nível, né, de subúrbio e tal. Eu acho que a gente gastou na festa toda 8 mil reais, que na época era uma fortuna. Era uma fortuna pra gente, e hoje a gente não consegue nem publicar as fotos de tamanho nível que foi. Sim. Mas aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, falta parcela de 500 reais. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão... Vocês tinham dinheiro pra casar ou não? Já assumiram dívida? Não, tá maluco. A gente saiu fazendo dívida aí, né? Eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que realmente Deus provê, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo. Vamos fazer. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação. Eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala. Assim, cara, toma aqui tuas coisas, vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino está na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006, a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz com 50 reais no final de semana. Eu ligava pra Janine, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700 ml e deixar na geladeira o final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava 2 vídeos na locadora pra ver final de semana, porque não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava 2 DVDs. No sábado a gente pediu uma pizza de R$26,50, mas eu era muito feliz com 50 reais. Eu me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você está endividado, você ter suporte emocional. A parte emocional fica em frangalhos, né? Pelo que a gente viu aqui nos 2 casos. Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança, você já começa a tremer, você já começa, meu Deus. Mas só que você tem que atender. Um dos maiores conselhos que eu dou é o seguinte, na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi e falei assim, olha, eu tô te devendo, tem como te pagar. Mas se você quiser, eu vou aí, assino uma promissória, a gente negocia em 12 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei de telefone, não mudei de endereço. Né? Eu já estava nessa casa de aluguel. E todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. Eu tive um insight em uma das minhas orações. Você já era religioso antes e ficou mais ainda no processo? Já, assim? Eu nasci dentro de igreja. Só que meu relacionamento era muito tipo assim... meu pai me levou para isso. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. Eu fiz todos aqueles testes. Eu passei pelo período da negação. Não, isso é tudo mentira. Deus não existe. A Bíblia não é... Se fosse, eu não estaria passando por isso.
Passei por essas experiências até que eu tive minhas próprias experiências. E aí a minha fé aumentou muito. Nesse período que eu estava em várias orações, assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Eu falo, tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso para Janine, minha esposa, falei, o que a gente tem na mão? Ela falou, Tiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em business e coaching. Mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, curso com o Thiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América, ali na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava em estado de choque, eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro que a gente ia pagar apostila, não sei o quê? Ela fez todas as contas e falou, Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais? Bastante. Eu falei, é muito dinheiro. Descobrimos o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso e dar dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte, antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia não, se entrou na conta já é nosso. Aí nessa época eu procurei o Dr. Augusto Cury, que eu já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei, doutor, tô pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu estava quebrado. Eu preciso de ajuda, ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. Então, foi 52 mil livros. Foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história, que quebrou... Exatamente. E eu falava, tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei a dar palestras em comunidade carente. Porque você ainda tinha dívida nessa época. Tinha. Tinha. Aquela gigante. O que aconteceu foi o seguinte, eu consegui reduzir muito minhas dívidas. Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. O primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passagem aérea e fui pra Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Aí eu procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só, mas eu não vou ter como te pagar. Não tem como, não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei um avião, vim para Israel, vou embora hoje mesmo pro Brasil, só para te dizer que eu tenho um compromisso contigo, minha palavra tá dada. Tá aqui. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Eu falei, não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma confissão de dívida. Que o acordo era de boca, esse dinheiro eu devia de boca. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você veio aqui só pra isso? Eu falei, cara, só pra isso, eu vou voltar pro Ben Gurion agora, que era o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida tá perdoada. Mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Então, só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para Israel, depois que eu me levantei... Aquele olhar, né, que você fala, meu Deus, né? Bem israelense. Só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para lá, eu dei mais de 1 milhão para ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Caramba! Então, e por isso que hoje ele é meu amigo, né? Não porque ele gosta de mim, mas porque eu paguei tudo. A questão é assim, você devia 2,5 milhões. O primeiro curso que você fez, com 12 pessoas, se você fosse falar com qualquer pessoa, ia dizer assim, pra que você vai fazer isso? Não cobre nem o nada.
Não adianta. Mas você foi. Fica até em termos de perspectiva, você vê que nada Não, adiantaria. Nada adiantaria. Assim. E é isso que às vezes as pessoas pensam, né? Mas a minha dívida é tão grande, o que adianta eu pagar tal coisinha? Adianta. Ele começou, não é? Como é que você ia pagar 2,5 milhões dando aula? Quantas aulas você ia ter que dar? Quantas horas você ia ter que falar? Mas começa. Lógico, um negócio puxa o outro. Aí eu comecei, porque eu tava dando curso, comecei a ser convidado para fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava para cá e falei assim, Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. E o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais. Quase 5 anos depois. Foi bem recente, no final das contas. Né? Foi bem recente. A gente vendeu uma parte do Instituto só, eu continuo sendo majoritário, mas a gente vendeu uma parte do Instituto. Então, você tem que começar, porque você não sabe de onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou. Por uns 9 meses, todo o dinheiro que a gente ganhava, eu lembro disso assim, ó, porque eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palestra, não sei o quê, a gente pegava 49 mil. Ligava pra credor e falava, ó, tenho 9 mil pra acertar, tenho 5 mil, tenho 40, tenho... E R$1.000 a gente comia e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Um dia eu vou até escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que a gente já dividiu muito miojo eu e ela durante alguns meses. Eu passei por situações extremas também. A gente não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. Tipo, mas tem R$20 aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema? A gente tinha muita bolinha de dinheiro, que era dos cursos. Eu falei, não vamos, é tudo pra dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Então eu virei assim... Você não tem opção. Mestre no assunto muito rápido. Então isso foi em 2014, 2015, 2016 eu comecei a construir o nome do Instituto, meu nome. Em 2017 a gente deu a primeira explosão, assim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. E a gente começou a direcionar muito os cursos. Aí eu comecei uma conferência anual, chamada Conferência Destino, e pronto. Aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar.